Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Aprendiz Reforço, eu sou o professor Kaká e continuando a correção da FUVEST 2022, segunda fase, vamos para a questão 4 de Física, que diz o seguinte: uma bola de borracha de massa 50 gramas é abandonada do repouso a partir de uma certa altura h. A resistência do ar não é desprezível e o movimento da bola durante 0,6 segundos após o início da queda é registrado por uma câmera de alta resolução. Considerando o esquema da situação inicial e os gráficos da dependência temporal da altura y e da velocidade vertical vy da bola, responda às questões a seguir. No instante t igual a 0,2, a força resultante que atua sobre a bola tem sentido para cima ou sentido para baixo, ou tem intensidade nula. Justifique. Tá, então é um caso que a bolinha está caindo e a resistência do ar não é nula, tem que ser levada em consideração, tá bom? Beleza, então como a gente vai fazer isso? Tá? Bom, no instante t igual a 0,2 segundos, o movimento vai ser acelerado. Como eu sei? Se a gente pegar no gráfico aqui, ó, esse y aqui seria a altura dela, tá? Quando a altura é 0, o tempo é 0,5 segundos, tá? Maravilha. E no tempo 0,2, ela está aqui numa certa altura. Maravilha. Se ela está numa certa altura, ela está descendo. E aí, o que a gente tem quando a bolinha está descendo? Primeiro, tem a força peso agindo sobre ela. Peso, lembra, sempre para baixo. E aí, a gente tem a força de resistência do ar para cima, tá? Então, vetorialmente, a gente tem que a força resultante, tá? Força resultante é a força peso mais a força de resistência do ar. Isso é vetorialmente, tá bom? Algebricamente, ou no módulo, seria a força resultante igual a peso menos a força de resistência do ar, tá bom? Então, a força resultante é para baixo nesse sentido, porque a velocidade é para baixo, tá? Então, ela está caindo, ela ainda não bateu no chão, tudo bem? Então, assim, nesse tempo de 0,2, a força resultante é para baixo. O movimento, ele é um movimento acelerado. Tudo bem? Beleza. Tá resolvido, então, o item A. Vamos para o item B. No item B, ele pergunta o seguinte: calcule a energia cinética perdida pela bola entre os instantes imediatamente antes e imediatamente depois do choque com o solo. Tá bom. Bom, como que a gente vai calcular isso? Eu tenho que calcular, então, imediatamente antes da colisão e após a colisão. Nesse segundo gráfico, o que eu tenho? Que quando ele colide com o solo, é esse ponto aqui, ó, a velocidade ela tá ficando negativa porque ela tá para baixo, tá? Mas o módulo dela, aqui, ó, tá indo de 0 para -3. O módulo dela tá aumentando, tá? Então, aqui é quando ela bate no solo. Então, vou chamar isso de velocidade inicial quando ela toca o solo. -3 metros por segundo. E aqui a velocidade final, que seria a velocidade para cima. A velocidade final é de 2 metros por segundo. É negativa porque a orientação está para cima. Como a bolinha está caindo, a velocidade é negativa. E como que a gente vai calcular a energia perdida? Então, seria a energia dissipada, tá? A energia dissipada eu vou calcular como a energia cinética inicial menos a energia cinética final. Sempre que ele perde energia, a energia cinética inicial vai ser maior que a final, tá bom? Tá, como que a gente calcula a energia cinética inicial? mv0, ou VI, né?
ao quadrado sobre 2 menos mVf ao quadrado sobre 2. Tá? Ele deu a massa aqui, 50 gramas, lembrando que tem que ser em quilogramas, tá? Eu posso colocar o m sobre 2 em evidência, aí vai ficar VI ao quadrado menos VF ao quadrado. Substituindo, a massa é 50 vezes 10 a menos 3, porque tem que ser em quilogramas. A velocidade inicial vai ficar menos 3 ao quadrado e a final 2 ao quadrado. Fazendo essa continha, eu vou chegar no resultado de 1,25 vezes 10 a menos 1 joule, ou, se preferirem, tá? 0,125 joules. Então, tá resolvido o item B aí, de variação da energia cinética. Vamos para o item C. No item C, ele diz o seguinte: calcule o módulo da força média de resistência do ar atuando sobre a bola entre o instante inicial e o instante imediatamente antes dela atingir o solo pela primeira vez, tá? Então, como ele fala, atuando entre o instante inicial e o instante imediatamente antes dela atingir o solo, inicialmente, a velocidade inicial, né, desse caso, a velocidade inicial é zero. Por quê? Parte do repouso, tá? A velocidade imediatamente antes dela bater, eu vou chamar de VI, é de menos 3 metros por segundo, que é exatamente esse ponto aqui. Maravilha. Bom, como que a gente vai calcular aí a intensidade da força média? Primeiro, eu tenho que lembrar o teorema da energia cinética. O que é o teorema da energia cinética? O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética. O trabalho da força resultante. Qual é a força resultante? Vai ser o peso menos a força de resistência do ar, tá? Como eles caem da mesma altura, eu vou fazer que a força resultante, que é peso menos força de resistência do ar, vezes o deslocamento, que eu vou chamar de H, isso é a variação da energia cinética, que é energia cinética final desse negócio, né, nesse item. A velocidade final é o VI e a velocidade inicial é V0 ao quadrado sobre 2. Aqui isso dá zero. O peso é massa, que é 50 vezes 10 a menos 3, vezes o G, tá bom? A força de resistência do ar seria essa força que age ao longo de todo o que ele quer saber, que é essa força média de resistência do ar, tá? Então, F do ar, tudo isso vezes a altura que ele cai. A altura que ele cai é 0,9 metros, tá bom? 0,9. A massa, 50 vezes 10 a menos 3. A velocidade, menos 3 ao quadrado. Tudo isso sobre 2, tá bom? Bom, eu vou resolver essa continha aqui. Resolvendo essa continha, eu vou chegar que a força de resistência do ar vai dar 0,25 newtons. Beleza? Que é a força média aí que ele quer saber, tá? Ah, e como que eu posso resolver essa continha aqui? Eu vou fazer essa continha aqui, eu vou apagar só esse resultado para mostrar como faz a continha. Então, deixa eu apagar aqui, ó, só para ficar mais fácil de eu mostrar. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar esse aqui, ó, 50 vezes 10 a menos 3 vezes 10 aqui, que é o peso, né? Deixa eu arrumar aqui. Vezes 10, a menos 3 vezes 10, menos a força de resistência do ar. Esse 0,9 eu vou escrever como 9 vezes 10 a menos 1. Aqui vai ficar 50, 10 a menos 3 vezes 9 sobre 2. Esse 9 e esse 9 dá para simplificar. Esse 50 e esse 2 aqui vai dar 25. Então, vai ficar
50 vezes 10 a menos 2 aqui, menos a força de resistência do ar, vai vezes o 10 a menos 1, né? Não vamos esquecer do 10 a menos 1. Isso vai dar 25 vezes 10 a menos 3. Tá. O que eu faço agora? Deixa eu apagar aqui só para continuar a continha. Esse 10 a menos 1 vai para lá dividindo, tá? Então, vai ficar 50 vezes 10 a menos 2, menos a força de resistência do ar, que vai ficar 25 vezes 10 a menos 3 sobre 10 a menos 1. O 10 a menos 3 com 10 a menos 1 vai dar 10 a menos 2. Então, vai ficar 50 vezes 10 a menos 2, menos a força de resistência do ar, igual a 25 vezes 10 a menos 2. Esse 50 vai para lá subtraindo, então vai ficar menos a força de resistência do ar, 25 vezes 10 a menos 2, menos 50 vezes 10 a menos 2. Então, a força de resistência do ar vai dar 25 vezes 10 a menos 2, que dá exatamente os 0,25 newtons. Então, aqui está a continha feita, tá? Ali eu tinha colocado o resultado direto, e aqui está a continha passo a passo, tá bom? Tá resolvido o item C. Espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado também da resolução, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações das correções de física e de matemática. Aproveita e acesse o nosso site, onde tem material que você pode estudar ao longo do ano e vai ajudar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.